Queridos irmãos que nos acompanham nessa reflexão dominical do Evangelho, hoje estamos encerrando praticamente o tempo da Quaresma, como domingo. É o último domingo da Quaresma. Domingo que vem é o domingo de Ramos. Vamos ouvir então o Evangelho deste dia de hoje, de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, dizes o quê? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhes disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Este trecho do Evangelho nos ajuda a perceber três coisas importantes. Primeiro, a misericórdia de Deus para com todos. Deus perdoa todos os pecados. A pessoa tem que se arrepender, evidentemente. A circunstância da vida da pessoa deve ser sinal de arrependimento. E depois a prática, o propósito que a pessoa faz deve ser para refazer este caminho. Neste trecho do Evangelho, esta primeira característica aparece bem claramente. Nosso Senhor, olhando para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, diz: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aqui lembra para nós um outro adágio de Cristo, do Evangelho, que fala, além de dizer quem não tem pecado, atire a primeira pedra, também aquele que nós já ouvimos nesses tempos. Tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Pois bem, a misericórdia de Deus é infinita. Deus é poderoso, portanto, pode perdoar todo o pecado. Mas nem sempre as pessoas acreditam que Deus possa perdoar o pecado. Deus perdoa, mas às vezes a pessoa não se perdoa e nem perdoa os outros. É preciso, então, compreender essa dimensão da misericórdia de Deus para conosco e depois o exercício da misericórdia da nossa parte para com os irmãos e irmãs. Jesus muda o costume, muda o modo de pensar, o modo de agir, que é, como a lei mandava, apedrejar aquela mulher. Jesus coloca a questão: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Então veja, isso é um exemplo para todos nós e uma palavra forte para nós. Nós julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, queremos que as pessoas façam exatamente aquilo que nós queremos. Então nós somos parecidos com aqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Devemos ser misericordiosos. A outra coisa importante que o Evangelho nos traz é a atitude de Jesus, depois que aqueles homens todos saíram, perguntar à mulher: Mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? E ela disse: Não, Senhor. Porque eles não falaram mais nada. Jesus fez de tal maneira que eles não tivessem argumentos contrários. E Jesus então diz àquela mulher: Eu também não te condeno. Isso aqui é muito importante perceber. Jesus Cristo veio a este mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O critério é outro. O critério não é
de fazer um julgamento e de condenar. Não, o critério é de salvar o mundo. E o mundo aparece em cada pessoa humana, em cada pessoa. Jesus, então, toma essa decisão, toma essa atitude diante daquela mulher e diante daquela reclamação daqueles homens. Não vim para condenar, mas para salvar. Os que precisam de médicos são aqueles que estão doentes, os que estão sãos não precisam de médico. Diz Jesus, eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam, para aqueles que buscam a sua salvação. Dizendo isso, aquela mulher acrescentou, eu não te condeno. Vá e não peques mais. E aqui está a decisão que vem sobre nós todos. E Jesus dizendo àquela mulher, vá e não peques mais, é uma palavra muito importante que nós devemos guardar. Jesus então lhe disse, eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus não disse para ela que ela podia continuar cometendo adultério. Não justificou o erro que ela tinha cometido, nem minimizou, mas disse a ela, mude de vida. Você foi perdoada. O perdão apaga todos os teus pecados. De agora em diante não peques mais. Aquela mulher, o Evangelho não disse se ela voltou para onde que voltou e para fazer o quê. Mas a decisão que Nosso Senhor toma diante daquela mulher e daquele fato é o mesmo ensinamento que ele já havia dado em outro trecho do Evangelho. Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus diz, Pedro acrescenta, 7 vezes? 7 vezes porque é o número perfeito. 7 significa infinito. Jesus diz, não, 70 vezes 7. Tem que ultrapassar aquilo que nós fazemos. Se a nossa justiça não for diferente da justiça dos pagãos e daqueles que não creem, que vantagem nós teremos nisso? Nós precisamos ultrapassar. Então o perdão é infinito, é ilimitado. Toda vez que uma pessoa me ofende e pede perdão, eu devo perdoar. Primeiro, eu lembro daquela frase de Jesus, não julgueis, não sereis julgados. Eu não vou fazer o julgamento pertence a Deus. Deus é que faz o julgamento e fica nas mãos dele. Eu não faço o julgamento, apenas exerço em nome dele, inspirado por ele, a sua misericórdia no meio das pessoas com as quais convivo.